Olá, no Alerj Debate desta semana, vamos falar sobre a crise hídrica que já causa problemas no país, mas atinge de maneira mais forte o estado de São Paulo. Participam conosco dessa conversa os deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Deputados, São Paulo fez a proposta de fazer uma transposição do Rio Paraíba do Sul para alimentar o sistema Cantareira. O Rio vetou essa proposta. Na opinião dos dois, isso seria viável? Isso iria prejudicar o Rio de alguma forma? Bom, em primeiro lugar, dizer que nós não podemos encarar a questão da água como sendo uma competição entre Rio e São Paulo. Que a população de São Paulo, assim como a população do Rio, ambas merecem todo o respeito. Não é porque sejamos aqui deputados pelo Estado do Rio de Janeiro que vamos pretender sugar toda a água que vem de São Paulo em detrimento também do atendimento à população daquele Estado. Eu vejo que há uma necessidade muito grande de entendimento. Quer dizer, o governador do Estado do Rio tem a obrigação de buscar um entendimento com o governador de São Paulo, exatamente para uma análise com a Agência Nacional de Águas de todas as potencialidades, de modo a que a população seja atendida. Ninguém pode ser culpado diretamente pela crise hídrica, pela falta d'água, pela falta de chuvas. Há uma questão ambiental histórica que seguramente vem acarretando essa consequência. É preciso o quê? Um entendimento, a busca das alternativas para a solução e, simultaneamente, o enfrentamento da questão ambiental, de modo a tentar recuperar aquilo que é possível ser recuperado. Eu queria, pegando aqui o que o deputado Paulo Ramos colocou, dizer que a crise hídrica que São Paulo exprime com grandeza pelo número de pessoas que ali habitam, que também já atinge o próprio estado do Rio de Janeiro, essa crise não está no estado de São Paulo. Esta crise está se originando no desmatamento da floresta amazônica. Quando você desmata, e ele vem crescendo nesses últimos 2 anos, esse desmatamento que já foi enorme, decresceu e voltou a crescer, quando você aumenta esse desmatamento, você aumenta a temperatura ambiente da Terra. Aumentando a temperatura ambiente da Terra, você aumenta o degelo. E aumentando o degelo, você altera o regime de chuvas. As chuvas aqui, que abastecem essas nascentes, elas derivam como? A massa de ar frio vem carregando tudo aquilo que vai se transformar em chuva, é barrada pela Cordilheira dos Andes e vai se transformar em chuva. Se você desmata, você mexe com esse processo de evaporação, se você acelera o degelos das grandes geleiras, você altera esse regime de chuvas. O que nós estamos vendo no nosso país é cada vez mais acentuado a alteração do regime de chuvas. E com isso, você começa a ter uma luta fratricida entre estados co-irmãos, o que não é justo. Então você tem que ir à causa. Quando a gente diz que o responsável por a crise hídrica não é o governo de São Paulo somente, é também a União e é o conjunto dessa produção industrial louca e esse desvario que é o descontrole dos desmatamentos, é aí que tá a matriz. Porque você for verificar, a nascente do Rio São Francisco, uma das nascentes, felizmente não é uma só, uma das nascentes do Rio São Francisco está sem nenhum filete d'água, né? Então você imagine daqui a pouco, com esse desmatamento, se isso atinge as nascentes do próprio Rio Amazonas. Então o problema é mais sério, é mais sério. E é claro que numa relação entre 2 estados, num rio que é o Paraíba do Sul, que é um rio que corta 3 estados,
São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, quem tem que arbitrar todas essas polêmicas com critério técnico, com bom senso, entendendo que o país é único, é a ANA. A ANA não é que é uma dama, não, que é a Agência Nacional de Água. Ela é que tem que arbitrar, porque este Rio Paraíba do Sul, a competência é da União, porque corta 3 estados. O ideal seria que, ao mesmo tempo que se busca atribuir responsabilidades, que a solução fosse uma solução conjunta. A questão do desmatamento da Amazônia é uma questão conhecida, porque o desmatamento se dá, primeiro, para a exploração da madeira, segundo, para a agropecuária. Quer dizer, o Brasil vem ampliando a sua extensão de terra para a criação de gado e para a plantação de soja e milho. O Brasil passa a ser o maior exportador mundial de carne, o maior exportador mundial de couro, porque tira o couro do boi, e o maior exportador também de grãos. Todas as atividades que consomem muita água. Então, é uma situação muito complicada, porque existe a questão da chamada balança comercial. Esse modelo econômico, essa relação mundial de trocas, isto representa uma grande arapuca, que precisa também ser, esse modelo tem que ser discutido. Mas eu me lembro, deputado Luiz Paulo, dizer que eu, quando fui deputado federal, eu apresentei um projeto de lei, obviamente que fui mal sucedido, que proibia a exportação de madeira. Está proibida a exportação de madeira. Por quê? Que a exportação ainda se dá de forma clandestina. As madeireiras estão lá destruindo a floresta. Então, tem muita gente para destruir e há impossibilidade ou dificuldade de fiscalizar, mas, simultaneamente, exigências outras que fazem com que os governos capitulem. É interessante tocar nessa questão do desmatamento porque a gente está indo à origem do problema, né? E pouco se discute na mídia, pouco se coloca a origem desse problema. A partir desse fato, que a gente já pode considerar a maior crise hídrica dos últimos 20, 30, 40 anos, talvez até mais, a partir desse fato, vai se atentar mais para esse desmatamento da Amazônia? Como essa questão é mais séria do que parece ser? Olha só, eu estou enfocando, junto com o deputado Paulo Ramos, a questão do desmatamento na crise hídrica, porque este é o cerne da questão. Você pega a região metropolitana, ela não para de crescer. E quando ela vai crescendo, se expandindo, ela vai desmatando a nossa Mata Atlântica, que tem resíduos. E agora na região serrana também vai se entrando dentro dela. E quando não se entra, tem as famosas queimadas que derivam da crise hídrica, da seca, que também avançam sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela não diria a você que ela mexe no regime hídrico, mas ela pode até mexer uma pequena parcela, mas ela protege as nossas nascentes e deixa de proteger. Então essas nascentes também secam, né? Porque elas deixam de ter essas contribuições, essa proteção natural. De outro lado, e o Paulo Ramos abordou bem, o agronegócio e as madeireiras devastam a floresta amazônica, né? E aí mexe, de fato, no regime das chuvas e aumenta, inclusive, a temperatura da terra, também mexendo nos degelos, naquelas correntes frias, etc, etc. Ora, então, este processo é que gera essa grande crise hídrica. Quem está no Brasil nesse momento? Né? Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos. E o que ele está falando aqui e correndo o mundo para dizer para as pessoas, que ele chama de treinamento, mas tentar mostrar para as pessoas que esse é o cerne da questão. Que se não se tentar acabar ou minorar esse problema, não se resolve. Mas ele aborda somente com um aspecto, que é o aspecto mais global, que é os combustíveis fósseis. Se nesse século
Olha que a meta é longeva, né? Dado por cientistas, se nesse século os combustíveis fósseis, isto é, gasolina, querosene, óleo diesel, não cessarem de serem queimados, nós vamos ter uma crise permanente. Então ele aborda só esse aspecto, porque ele tem que ter um discurso para a globalidade. Mas no nosso país, a questão central é o desmatamento. Quantos e quantos livros eu já li e quantas vezes eu já ouvi que nenhuma parte do mundo tinha melhor recursos hídricos que o Brasil. Acho que todos nós, né? Todos nós. E só para dizer uma coisa do agronegócio, da agropecuária, além do desmatamento, a agropecuária, a agricultura e a criação de gados, também eles representam os maiores consumidores de água. Em relação ao gado, a contribuição para o aquecimento global ainda se dá, veja bem, que me perdoem os telespectadores, através do pum do boi. É tanto boi emitindo gás que os satélites já detectaram. Quer dizer, então, desmata, tem consequência. Cria o gado e planta extensões imensas, consumindo muita água, mais do que o consumo humano. E ainda vem a quantidade de boi dando pum e contribuindo negativamente para o aquecimento global. Então, é uma irracionalidade, porra, que tem que ser enfrentada. Agora, para ser enfrentada, tem que mudar o perfil da nossa economia, porra. Não pode continuar nesse rumo. Tem que criar alternativas para que o Brasil possa, no comércio exterior, se inserir com outros produtos. Porque é duro verificar que o Brasil é o maior exportador de carne, mas a fome ainda é um dos principais problemas do país. Exporta couro e importa sapato. A nossa indústria de calçados está aí enfrentando dificuldades. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente continua falando desse assunto no próximo bloco. O Alerj Debate vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.